3 ordens de Jesus imperativas. Eu acho, na verdade, toda ordem, né? Todo o ensinamento que Jesus deixou é imperativo para nós, né? É uma ordem para nós. Mas eu quero destacar apenas 3, tem mais. Perdoar, orar, né? Orai uns pelos outros, perdoai-vos uns aos outros. Mas tem 3 que eu queria destacar hoje com você aqui. Jesus deixou três que me chamaram muita atenção quando eu estava hoje orando. E aí me chamaram a atenção. É o vinde, é o ficai e é o ide. Então é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. A primeira ordem que me chamou muita atenção é quando Jesus diz vinde, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É muito bom ter as nossas cargas aliviadas por Jesus, porque Ele é a nossa verdade, Ele é o nosso caminho, Ele é a solução para nós resolvermos a nossa vida inteira. Então, Ele é o nosso descanso. Então, fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É muito bom quando a gente chega na presença de Jesus e coloca os nossos fardos e sente aquele alívio, sente aquele descanso de anos, às vezes, arrastados, né? Mas aí, o segundo tópico que eu quero trazer para você é o ficai. Lucas 24, 49 diz assim, eis que vos envio a promessa de meu Pai. Essa promessa é o Espírito Santo. Então, Jesus estava dizendo, eis que vos envio a promessa de meu Pai. Aí fala, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Neste lugar é um lugar de comunhão. Então, não existe uma forma de nós sermos cheios do Espírito Santo ficando apenas sozinho, isolados do mundo, porque o Espírito Santo é o rei da comunhão. O Espírito Santo é comunhão. Então, existe uma necessidade de quando você recebe a Jesus, você recebe o Espírito Santo, mas ser revestido de poder é num lugar bem difícil, que é no lugar onde tem irmãos, onde tem problema, onde tem um irmão que tem problema com fofoca, problema com mentira, tem um irmão lá que está lutando contra os vícios. É neste lugar que nós precisamos ficar, permanecer até sermos revestidos. E ser revestido pelo Espírito Santo, você precisa de estar em comunhão na sua igreja. Você recebeu Jesus, é para ficar ali, até você ser revestido de poder, ser cuidado, ser tratado e ao mesmo tempo ser instrumento de Deus para cuidar, tratar o outro. Isso é ser revestido de poder. Porque lá em Efésios 5, 18 e 19, o 18 começa assim, não embriagueis com vinho, ou seja, não despece, não se distraia com as coisas desse mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí quando fala enchei-vos do Espírito Santo, a gente, sim, enchei-vos. A gente imagina nós na presença de Jesus, orando, cantando, eu e Deus ali, o Espírito vem e me enche. Não é isso que está dizendo o texto, está dizendo enchei-vos uns aos outros. E o interessante que eu achei nesse texto aqui é que não fala para você encher uns aos outros. Tem quantos livros tem a Bíblia, né? A Bíblia está cheia de livros, mas Salmos é o lugar onde Davi e os salmistas colocaram todas as suas vulnerabilidades, todos os seus problemas corriqueiros, as suas dificuldades do dia a dia. E na prática, os Salmos, na prática, traz para nós cura. Porque ali está exposto, ali Davi e os outros salmistas que ajudaram ali a escrever salmos, eles colocaram as suas lutas diárias, os seus rancores, as suas angústias, os seus medos, os seus traumas. Tá tudo ali em Salmo. Salmo fala de abuso, fala de trauma, fala de traição. E aqui em Efésios 5,
18 e 19, o 18 começa, não embriagueis com vinho, assim, não se distraia com as coisas do mundo, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos, você vai encher o seu irmão do Espírito Santo. E aí fala como, dá a receita certinha de como eu posso encher o outro do Espírito Santo. Diz assim, é para você enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos. O louvor, a música tem o poder de nos curar. Eu experimento um dia que você estivesse muito triste, você coloca um louvor, um hino, um cântico. Você vai ver que junto com a música vai indo embora a sua tristeza, a sua angústia. Mas tem gente que fala assim, não, quando eu tô triste eu gosto de escutar música triste. Não existe um louvor de adoração, não existe um cântico, um hino que te puxe pro abismo. Mas músicas seculares estão assim aos montes para alimentar sua tristeza, para alimentar sua amargura, para alimentar sua dor. E eu quero hoje trazer para você essas 3 ordens de Jesus, que quando Jesus fala, vinde a mim, é salvação, para sermos salvos, somos salvos, aí vamos ficar no lugar de comunhão, no lugar onde tem pessoas, na sua igreja, no seu local de reunião, ficar ali para ser revestido de poder. E ser revestido de poder é lugar de cura. É lugar de cura. Porque você vai encher o outro falando como? Mal do irmão? Falando entre vós como? Mal do pastor? Falando entre vós como? Mal dos seus líderes? Mal da sua família? Você chegou numa rodinha e começou a falar mal, a caluniar, a difamar. Não é isso. Você só vai ser revestido de poder no lugar de comunhão se você encher do Espírito Santo o seu irmão com salmos. Quando fala encher-vos com salmos, é encher de cura o outro. É usar suas palavras para encher de cura o outro. E neste lugar de sermos revestidos de poder, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos de louvor, a quem? Não é louvor à sua dor, não é louvor às suas cicatrizes, não é louvor aos seus abusos, traumas, gatilhos, é louvor ao Senhor, é louvor a Deus. E Deus recebe como perfume, como aroma suave, você derramar amor sobre o seu irmão, você derramar cura sobre o seu irmão. Então isso é ser revestido de poder. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos ir. Aí eu escuto pessoas de me dizer assim, eu não tenho dom de evangelizar. Eu não tenho dom. Tem pessoas que têm dom. Pega a Bíblia e abre no meio da praça e começa a falar. Eu morro de vergonha. Eu não falo, mas eu tenho vergonha. Pegar folheto e sair distribuindo. Não é comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é alguém que foi até Jesus, entrou na comunhão dos santos, se revestiu do poder do Espírito Santo, você não vai sair por aí falando de Jesus aos 4 ventos, falando do Evangelho, não é dessa forma. Você vai ser Jesus em movimento, você vai ser o Evangelho. As pessoas vão passar a seguir Jesus, a amar Jesus por causa do seu testemunho, por causa da sua vida. Quantas vezes no seu trabalho, as meninas que estavam ali passaram a usar o batom que você usa, porque você as influenciou. Passou a usar o tipo de blusa que você vestia, porque você mudou, você influenciou a vestimenta da pessoa. Então você, como filho de Deus, cheio, revestido do poder, construído na comunhão dos santos, construído, porque é construído, você você vai ser o Evangelho de Deus. Você vai ser Jesus em movimento. E aí, talvez haja necessidade de você falar, mas a sua vida já falou antes, já foi na frente o seu testemunho. Tem gente que diz assim,
Ah, tem gente que fala assim, não, mas a Bíblia fala que a gente não pode julgar as pessoas pela aparência, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Exato, exato. A aparência conta. Não conta para Deus, mas conta para os homens. Primeiro a chegar no ambiente é a sua aparência. Depois que as pessoas vão verificar o seu caráter. Sempre é assim. Então, às vezes você fala assim, eu me visto para Deus, eu canto para Deus, eu faço para Deus, e Deus não está olhando o meu exterior, Deus está olhando o meu coração. Mas os homens veem o exterior. E o objetivo de Deus é alcançar os homens, é alcançar as mulheres. Eu vou falar homens e mulheres, que o pessoal às vezes se irrita com isso, né? Estão machucados, eu entendo. Você entende? Muitas vezes nós não nos preocupamos com a nossa aparência, nós não nos preocupamos com o nosso comportamento. Porque nós achamos, nossa, mas eu não estou preocupado com o que as pessoas estão pensando, não. Eu estou preocupado com o que Deus está pensando. E a gente pega a Bíblia para dar desculpas para o nosso mau comportamento, para o nosso mau testemunho, para o nosso desleixo, para o nosso abandono de nós mesmos, sabe? E às vezes nós não nos preocupamos com o outro, sabe? Ah, eu vou de qualquer jeito, eu não tô nem aí, sabe? Pro mundo conta a aparência. E quando Jesus entra na sua vida, e quando o Espírito Santo te reveste, você se torna pronto para fazer seguidores de Jesus. Pessoas amarem a Jesus, pessoas seguirem a Jesus. E se a primeira coisa que você faz quando chega na frente das pessoas é desprezar o que elas pensam, desprezar o que elas gostariam de... se você dá esse... Por favor, mas não use minhas palavras. Não torçam minhas palavras, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui para dizer que você tem que ter uma vida fútil para agradar o mundo. Estou dizendo para você ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus para agradar a Deus. Mas as pessoas se preocupam com a aparência. E quantas vezes você não está nem aí, pisa nas pessoas, passa e vai. Você tem um Deus particular, você tem uma religião particular. Você crê em Deus de uma forma... Só que Deus não tem várias formas, Deus é Deus e Deus não muda. Se você recebeu Jesus, se você está cheio do Espírito Santo, você tem uma sensibilidade tão grande, porque o Espírito Santo ele é assim, ele é sensível às pessoas, ele é sensível à dor das pessoas. Você não vai ser um crente que vai passando como rolo compressor em cima das pessoas. Você vai ter a sensibilidade de naquele ambiente ser Jesus em movimento. Ser o amor, ser a paz em movimento, sabe? O evangelho, ele é para ser vivido, não é para ser apenas falado. Eu vejo que muitas vezes o evangelho tem sido muito falado, mas pouco vivido. Porque se você viver o evangelho e precisar de você falar de Jesus, se houver essa necessidade, é porque é para você falar. E o evangelho, quando entra, ele é transformador. Ninguém fica do mesmo jeito. Ninguém nem quer ficar do mesmo jeito. Sabe? Porque a graça de Jesus, ela é tão incrível, tão maravilhosa, que as pessoas olham para mim, elas querem o que eu tenho. Elas querem amar o que eu amo. Entende? Mas às vezes, o que acontece conosco? Nós recebemos a Jesus. E o que a gente entrega para Jesus quando nós o recebemos? O nosso passado. Doloroso. E ali, a gente não é curado instantaneamente. Não é mágica. É processo. Aí a gente fica ali. E Jesus fala, precisa de comunhão para você ser curado. Aí você chega na comunhão dos santos. E começa a reparar que tem gente doente também. Ah, a igreja está cheia de gente imperfeita. Seu líder é imperfeito. Seu irmão é tão imperfeito, tão doente quanto você. Aí você fala, vou ficar em casa que é melhor. Vou assistir online porque eu escolho os cultos que eu quero. Não vai ser revestido de poder. Não vai ser revestido de poder. Porque tem uma ordem para ser seguida. É princípio. Você precisa estar na comunhão dos santos. E tem coisas erradas. Tem coisa difícil. Mas você que está vendo a coisa errada, a mudança vai vir a partir do que você viu. Da visão que você teve. É você que vai trazer. Mas o que acontece? As pessoas veem as coisas erradas, às vezes veem o erro do irmão. Ah, vou para outra igreja, vou mudar de igreja. Porque eu quero ir num lugar onde eu me sinta bem, amado, confortável, cuidado. E Jesus fala, eu quero
Você viu o erro? Você percebeu onde está o defeito do irmão? Vai lá e encha ele. Encha ele do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos de louvor. O que acontece? Quando nós estamos na comunhão do santo, que começa a acontecer os problemas, a gente sai, se afasta porque dói. E não vai ser revestido de poder. A primeira atitude sua, quando vê algo difícil na igreja, é começar a ser intercessor daquela pessoa, ser intercessor daquele ambiente. Porque você viu o erro, você viu a luta, você viu a dor. E para você que viu, tá na sua mão encher do Espírito. Mas a gente não quer, a gente prefere sair, ir para um lugar que abraça a nossa alma e deixa a gente ali confortável, sem conflito nenhum. É tão bom, né? A gente não tem conflito, mas também não cresce. Sem conflito, sem atrito, não cresce. E aí você pega e quando fala enchei-vos do Espírito, aí é bom estar ali na comunhão. Você entendeu que na comunhão tem cura e você está ali sendo curado. Só que você nunca está pronto para sair. Você nunca se sente pronto para ser o evangelho, porque você acha que você está fraco, você não está forte o suficiente. Mas o poder de Deus, ele só é aperfeiçoado em você quando você está realmente se sentindo fraco e dependente dele. Porque é o único momento que nós deixamos Deus agir, é quando a gente está totalmente sem força. Porque enquanto a gente tem um fio de força, nós ainda estamos lutando na força do nosso braço. E lá em 2 Coríntios 12, 10, Paulo fala, quando estou fraco, é que estou forte. Quando eu penso que eu estou fraca, é que eu estou forte. Porque lá no versículo 9, ele diz, Deus está dizendo para ele assim, olha, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você passar por esse problema que você está passando, por esse trauma, por suas feridas, por suas cicatrizes. A minha graça é suficiente. Mas a minha graça basta para você, Paulo? Não é porque só a única coisa que restou agora é só a graça de Deus. Não, é porque a minha graça tem o poder de aperfeiçoar você nessa sua fraqueza. E aí você vai para o mundo anunciar Jesus. E aí você fala, não tenho o dom de falar de Jesus, mas você precisa ter o dom de viver Jesus, de ser Jesus em movimento. E quando precisa de você falar, se você estiver sendo o evangelho puro de Jesus no mundo, você não tem problema nenhum em falar. Então, nós estamos tão preocupados com o nosso ego, com a nossa dor, com a nossa estrutura, conosco, que nós não estamos fazendo o que Jesus ordenou ali, quando ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Nós temos só ficado e querendo receber ajuda. Nós vivemos precisando. Nós vivemos, a igreja de Cristo vive ali, lambendo ferida, cuidando das feridas e não sai. O objetivo de você ter recebido Jesus, de você ser revestido de poder pelo Espírito Santo, é ganhar mais seguidores para Jesus. E você tem sido sobrecarregado pelas bênçãos que você tem tido na sua vida. Coisas que você pediu para Deus, hoje você está achando pesado. Porque você recebeu e não foi repartir. Não foi preocupar com o outro, não foi fazer seguidor de Jesus, você está fazendo seguidor de si mesmo. Está olhando para si mesmo. E você sempre, quando você olhar para você, você vai ver defeito. Você vai ver dificuldade, você vai ver falta. Moisés falou assim, eu nunca tive habilidade para falar, Deus. Você está mandando eu libertar um povo, mas eu vou ter que falar. E eu sempre tive dificuldade para falar. Porque Moisés estava falando dele. Era sobre ele. E não é sobre Moisés. Não é sobre você. É sobre Jesus. E nós nunca vamos estar preparados para o grande projeto de Deus para o mundo. Porque o projeto não é nosso, o projeto é dele. E sempre o projeto vai ser maior que nós. Sempre nós vamos ser mais, nos sentir inadequados. Porque nós somos mesmo inadequados, nós somos mesmo pequenos. E o projeto de Deus para o mundo é grande, é um projeto de salvação. Se você é alguém que nunca influenciou alguém a amar Jesus, você está vivendo o evangelho errado. Se você não conquistou ninguém para Jesus nessa sua caminhada cristã, é que eu tenho dificuldade de falar de Jesus. Filho, você está tendo dificuldade de viver o evangelho. Porque o seu jeito de falar não é o jeito de Deus falar. Tá comum, não tá se destacando.
E Jesus nos chamou para ser sal, para ser luz. Sabe? E estando ali na comunhão dos santos, é salmos, cânticos, hinos, é cura. É dificuldade, mas é falando entre vós com salmos. Salmos é o quê? A realidade. O dia a dia de Davi, dos salmistas que escreveram. Até Moisés escreveu lá um salmo. Acho que Moisés escreveu, foi o Salmo 90 que Moisés escreveu. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então, assim, deixa eu te falar. Se você não está falando de Jesus, se você não está sendo Jesus, o evangelho de Jesus em movimento, se você não está ganhando seguidores para Jesus, você está vivendo o evangelho errado. Porque o objetivo do evangelho, o foco principal de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, não é para ficar ali, dando alívio para você dos seus problemas todo dia. É para salvar sua vida e salvar a vida das pessoas que te cercam. Ah, mas eu não sei falar. Ô, Moisés, não é sobre você, é sobre Jesus. Se precisar falar, o Espírito Santo te capacita. O Espírito Santo é tão capaz de te capacitar, se você não fechar, não parar de falar, se a pessoa não falar, tô atrasado, você não para de falar. Porque é muito bom quando a gente começa a falar sobre o Espírito Santo, sobre a salvação. É muito bom, sabe? E de repente você se sente apto, porque é o Espírito Santo que te capacita. Então, e aí? Quantos seguidores você já ganhou para Jesus? Talvez você tenha tantos seguidores na rede social, as pessoas são tão atraídas pelo que você mostra na rede social. Às vezes você ganhou bastante seguidores, mas para Jesus você não ganhou nenhum. Usa essa sua habilidade de ganhar seguidores na rede social para ganhar seguidores para Jesus. Porque você é a estratégia de Deus no mundo. Tá bom? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Aproveita que hoje é domingo. Vai na comunhão dos santos. Lá tem uma bênção reservada para você ser revestido de poder do Espírito Santo. E o lugar dos santos, gente, o lugar da comunhão dos santos não é um lugar bonito, não. É um lugar onde tem muita dificuldade. Mas se você sair, você poderia ter sido uma solução de Deus para aquele ambiente, mas você resolveu sair. Então, é sobre você, não é sobre Jesus. Então, eu quero pedir para você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que ame Jesus a tal ponto, que você ame pessoas a ponto de estar no lugar difícil e ficar ali para ser resposta de Deus para aquele ambiente. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, obrigada porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem prazer em mostrar a sua bondade. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós ouvimos o vinde, ouvimos o ficai, mas não ouvimos o ide. O ide, ganhar seguidores para o Senhor, é algo que está parado no nosso coração, porque nós queremos apenas receber, não queremos repartir o que temos recebido do Senhor. Muitas vezes, por nos julgar fracos e incompetentes, mas ao mesmo tempo estamos dizendo isso do Senhor, porque quem capacita é o Senhor, quem nos dá força é o Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, nos revista com Teu poder e nos ajude a ganhar seguidores para Ti, a sermos o Evangelho em movimento nesse mundo, a termos amor, mais amor pelos outros e mais compaixão pelas pessoas que estão perdendo suas vidas neste mundo onde tanta confusão de pensamentos e de ideologias e ideias estão destruindo vidas, estão destruindo as almas. Nos ajude a sermos emissários do Senhor, missionários do Senhor, o tempo todo no nosso trabalho, na nossa casa, onde o Senhor nos colocar, nós ganharmos seguidores. Não das nossas tristezas, angústia, ansiedade ou vaidade, mas ganharmos seguidores para o Senhor. Em nome de Jesus. Eu agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Em nome de Jesus, se você está com alguma enfermidade no seu corpo, seja curado agora em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Se você está tomando alguma medicação, eu peço agora, Espírito Santo, que o Senhor potencialize essa medicação, para que meu irmão e minha irmã seja curado em nome de Jesus. E se a sua dor é na alma, você está com o coração apertado, está angustiado, está aflito, em nome de Jesus, que todas as correntes que te prendem emocionalmente sejam quebradas nesta manhã, em nome de Jesus. Um beijo
E até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau. Muito obrigada pela presença de vocês.